Olá, queridos, graça e paz. Eu tô de volta aqui com o devocional em vídeo. Eu estava fazendo alguns textos, mas algumas pessoas preferem também os vídeos. Então a gente vai estar intercalando aí os textos e os vídeos. Que às vezes a revelação vem, a palavra vem naquele dia e devido à correria por não conseguir gravar, eu coloco no texto. Mas vou fazer o possível para continuar gravando. Então vamos lá, hoje o devocional é Êxodo 13, 14 e 15. E eu quero destacar com você o verso 21 de Êxodo 13, que diz assim: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. E quando eu li esse texto, esse versículo em específico, me veio uma frase de que quando nós estamos saindo do deserto, mesmo que nós, do deserto não, mesmo que nós estejamos saindo da escravidão, o povo estava saindo de 430 anos de escravidão. Você lembra que, se você está acompanhando a leitura de Êxodo, você vai lembrar que nós lemos sobre José. José foi para o Egito como escravo. Aí Deus revela a ele aquela questão do sonho de Faraó. Por conta disso, teriam 7 anos de escassez, 7 anos de fartura, e 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E nos 7 anos de escassez, praticamente há uma migração para Israel, de Israel, né? O povo vai para poder buscar alimento. E principalmente a família de José. E lá eles são sustentados e gozem. Só que quando morre o faraó, o próximo faraó, que depois não conhecia José, foi escravizando o povo e anos se passaram, gerações e gerações, e o povo já estava há 430 anos escravizado. E Deus escuta a oração do povo e levanta Moisés para poder tirar o povo do Egito. E quando o povo começa a sair do Egito, quando eu li esse versículo, me veio essa frase: o povo está saindo da escravidão, mas para ele ir para a terra prometida, ele vai ter que entrar no deserto. Então, mesmo que você esteja saindo da escravidão e você seja conduzido a um deserto por um tempo, vai haver a presença de Deus manifesta, porque diz que o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar, e de noite numa coluna de fogo. De dia para proteção do calor, a nuvem protegia, guardava, e de noite ela iluminava, ela aquecia. Então, se você está passando de um processo saindo da escravidão, se você entrou no deserto e você está achando que não tem nada, calma. A presença do Senhor é com você e ali haverá provisão. E a gente vai andar mais um pouquinho, a gente vai ver que lá no capítulo 14, eu quero destacar os versos 10, 11, 12 e 13, que diz assim: E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram: Moisés, não havia sepulcros no Egito? Vou parar aqui. No 10 eles dizem o quê? Eles viram que o exército vinha atrás deles. E aí eles clamaram ao Senhor. Correto. No momento de escassez, no momento de dificuldade, no momento de luta, a gente tem que clamar ao Senhor. Só que eles clamaram ao Senhor e falaram para Moisés: não havia sepulcro no Egito para a gente morrer lá não, para você enterrar a gente lá. Ou seja, no meio da dificuldade, a gente fala com Deus, mas às vezes a gente vira para um amigo e fala: será que Deus não tá vendo essa situação não? Eu vou morrer assim? E é dessa forma, depois de tudo que aconteceu? E por que nos fizeste isso, ter nos tirado do Egito? E eu coloquei ali num texto: quando Deus te tira de um ambiente, Ele não vai fazer isso para te matar. Apesar de Israel clamar, eles questionaram por que eles iam morrer. Mas quem disse que eles estavam morrendo?
eles chegaram a dizer assim, ó: não é essa palavra que temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Melhor é servir aos egípcios do que morrer no deserto. Melhor é servir a Deus do que ser escravo. 430 anos. E isso aqui tem aplicação para a nossa vida. Às vezes o mundo oferece coisas que as pessoas acham que é melhor estar no mundo do que servir a Deus. E aí, Moisés aquietou o povo e disse, não temas, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Um líder com visão, ele vai estar vendo sempre que existe, na maior dificuldade, um livramento. Deus permitiu aquilo tudo para que houvesse um livramento. E logo assim, ele vai falar com Deus e Deus fala para ele, por que você está falando comigo? Por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. No meio na situação, ali era um divisor de águas, literalmente. Ou o povo tinha que decidir que ele seguiria com Deus, ou eles tinham que decidir que voltariam para a escravidão. E eles precisavam tomar uma decisão. Eu coloquei ali ainda a anotação do verso 21. Ele estendeu a mão, diz assim, ó, então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se seco e as águas foram partidas. E o povo entra, E o povo segue. Eles passariam por esse milagre. Lá no verso 19, ainda diz assim, ó. E o anjo que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Existem momentos que a gente olha para frente e parece que a gente não vê Deus. Deus não está com a gente. E aí a gente pensa que ele nos abandonou. Só que existem momentos que Deus, estrategicamente, ele está posicionado, nos protegendo na nossa retaguarda. Porque o que está vindo atrás de nós é perseguição. E ele está nos protegendo, porque o destino à frente, ele já sabe o milagre que ele vai operar. Então ele precisa nos proteger atrás, para que nós não sejamos apanhados de surpresa, para que nós não sejamos, não tenhamos aquele impacto, aquele receio, aquele medo, conforme o povo estava. Então, quando diz aqui que o anjo de Deus passou para trás deles e ia entre o campo dos exércitos e o campo de Israel, os egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. Então, enquanto para os israelitas era para clarear, para eles a nuvem impedia de enxergar, de maneira que toda noite não chegou um ao outro. E Deus fez essa separação. E então, quando acontece toda essa perseguição e eles passam a seco e eles chegam do outro lado, o capítulo 15 vai dizer que o cântico de Moisés e a dança de Miriam. Só que a melhor coisa é a gente já celebrar antecipadamente o milagre. Você já agradeceu por algo que ainda não aconteceu e por algo que você ainda nem vê acontecer? Experimente isso. Experimente agradecer antes de ver. Experimente agradecer antes de acontecer. Porque quando acontecer, você vai celebrar ainda mais. Porque você vai vivenciar tudo aquilo que você já gerou pela fé. Até a próxima leitura. Amanhã eu acredito que a gente consiga gravar de novo o vídeo, porque tem revelação aí no capítulo 16 por causa da chegada do maná. Até amanhã então.